pessoal, mais uma vez estamos aqui, começando aí o terceiro episódio, Jesus Sociológico, e hoje nós vamos trazer a terceira mulher, né, que é a Ruth, né? Então vamos lá, qual é a temática que eu quero trazer hoje aqui? Por que que o autor ele resolve colocar o livro de Ruth ali no Evangelho de Mateus? Qual é a ideia que ele quer trazer? E o livro de Ruth ele vai trazer uma ideia de derrubar os muros da separação. Mas que separação é essa? São separações de estados, de países. E a grande temática que eu quero trazer aí é uma palavra não muito conhecida, mas ela existe, é a xenofobia. E o que é a xenofobia? A xenofobia ela é a aversão ao estrangeiro, a aversão à cultura do outro, é tipo ódio que eu tenho pelo outro. Mas qual é interessante disso aí tudo? Porque a xenofobia ele é a semente das guerras, ele é a semente aí do apartheid, né? Que nós vimos aí dentro da história também a segregação racial, as guerras, né? Que vai matando as pessoas. Nós vamos ter também aí o Holocausto, né? Para que as ideias piores, para que a gente venha entender essa separação e esses muros que são levantados aí ao longo da história. Mas pô, qual é a ideia desses muros? São muros de ódios. E aí a Ruth, ela é uma moabita, ela é da terra de Moabe, e o povo de Moabe, eles têm uma rixa com o povo de Israel. Então é por isso que eu quero já trazer essa temática, já mostrando o porquê que o autor coloca a Ruth justamente ali na genealogia de Jesus, na linhagem de Jesus, e a temática é o Jesus sociológico, o Jesus que vai derrubar também muros, entendeu? Então nós vamos lá. E o livro de Ruth é um livro, ele não é muito grande, é um livro ali com apenas 4 capítulos, um livro pequeno. Ele vai ser ali o 8º livro da Bíblia, das Escrituras Sagradas, ok? Então, o que é que nós vamos ver ali? A história de Ruth, como que se dá a história de Ruth, como que vai ter essa união com o pessoal de Israel. Existem outros personagens ali no livro de Ruth, bem interessante, que é a Noemi e sua família. O marido de Noemi, por nome de Elimeleque, ela tem 2 filhos, Quilion e Malom. E houve uma fome ali na história, na terra de Israel. E o que a Noemi faz com sua família? Eles vão para a terra de Moabe, isto é, ela vai para a terra do inimigo. Mas é interessante, dando um pulo lá no Novo Testamento, que no capítulo 12, e o versículo ele é o 20, de Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve bem interessante, trazendo assim a ideia de Jesus, que se seu inimigo ele tiver fome, desde comer, alimente o seu inimigo. E outra coisa também, se ele tiver sede, dê de beber também. Então, quebrando todo esse ódio que nós temos um pelo outro. E nós vamos ver que essa ideia do ódio, essa ideia da separação, às vezes a gente nem sabe o porquê daquilo, quando começou, por que começou. E nós vamos ver que a ideia dessas guerras, dessas rixas, é justamente por terra, pela cor da pele, pela cultura. E nós vamos trazendo isso até o século XXI. Nós podemos ver que essa história é contada no Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver aí no século XXI ainda essa ideia de raça inferior e de raça superior. Aquilo que nós vamos trabalhar aí na eugenia. A eugenia é justamente essa separação de classe. Essa é a casta, né? Essas coisas aí. E nós vamos ter pessoas que vão trabalhar em cima disso, mesmo sabendo do histórico, das histórias, mas mesmo assim vai persistir nessas temáticas. Então a Noemi, ela vai até Moabe
E chegando lá, os seus dois filhos, Malom e Quilion, eles se apaixonam por duas jovens, uma é Ruth e a outra é Orfa, é interessante, desculpa, e só que ela já vem de uma tragédia, ela vem fugindo da fome, né? É uma espécie de refugiada, né? Ela vem fugindo da fome, e ali chegando na terra de Moab também acontece outra tragédia na vida, na família dela. Que primeiro morre o marido, Elimeleque, ele morre, e depois os dois filhos, Quilion e Malom, vão morrer também. E ali vai ficar o quê? 3 viúvas. E nós sabemos que naquele tempo, as viúvas, elas eram muito discriminadas, tanto a viúva como a mulher estéril. Por quê? A mulher estéril não ia dar filho, e a viúva ela tinha que ter alguém que sustentasse ela. Então ali vai ter 3 mulheres. E a Noemi chama as meninas, faz uma espécie de reunião, né? E conversam com ela, e vai conversar com elas. Olha, não tenho filhos. Se vocês quiserem voltar para a casa de seus pais, vocês podem estar voltando. Essa é a conversa que Noemi tem com Orfa e com Ruth. E Orfa, ela atende o pedido de Noemi, ela volta para a casa de seus pais. Só que a Ruth é um destaque que eu gosto da personagem Ruth, é justamente porque ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que ela não se abate com qualquer coisa. E ela vai falar para Noemi: Noemi, é o seguinte, faço parte agora da sua família, o seu povo será o meu povo, e o que der para mim, dá para você também. É assim, vamos que vamos, entendeu? Então ela é uma mulher determinada. Eu creio também que é por isso que o autor também escolhe ela também para estar fazendo parte dessas personagens, né? Porque uma característica muito forte dessas mulheres aí é justamente que elas são mulheres guerreiras, são mulheres que não se abatem, mesmo diante de um patriarcado, né, de um sistema machista. E aqui a Ruth ela vai quebrar, né, ela consegue quebrar esse mecanismo que existe aí, essa rixa, né, essa intriga que nem eu creio eu que nem ela nem sabe o porquê dessa rixa, dessa briga entre os dois povos, entendeu? E ela abraça a causa, ela fala: Noemi, onde você foi, eu vou. E ali o que é que acontece? Elas voltam para Belém, e existia uma lei, é o seguinte, existia uma lei, que a pessoa mais próxima ali de Noemi, ele tinha que estar sustentando a Noemi, ok? Ele tinha que estar sustentando a Noemi. E ali vai aparecer um parente, só que esse parente ele não quer abraçar essa causa. E vai aparecer o outro por nome de Boaz. E existia uma lei que é o seguinte: conforme a colheita, como era feita a colheita, espiga, outros produtos que fossem caindo no chão, não era para recolher, aquilo era deixado para os pobres. Então Noemi, voltando de uma situação difícil lá em Moab, e agora viúva e com a sua nora também viúva, então eles vão se valer dessas migalhas, que posso dizer assim, para sobreviver. E quem é que vai fazer? Vai fazer essa catação, quem vai atrás desses recursos é a Ruth. E chegando lá, é interessante, porque o Boaz, que é o dono do território lá da fazenda, das terras, ele se engraça com Ruth, e ali eles vêm chegando a se casar, eles chegam a se casar. E nós sabemos que conforme a Ruth, ela é uma parente agora próxima de Noemi, então o filho que Boaz vai ter vai dar segmento à linhagem da família de Noemi, é bem interessante. E o marido de Ruth ali é o Malom, então o filho que Boaz vai ter vai dar segmento à família de Malom. Mas o grande destaque, eu contei a história aqui, mas o destaque mesmo é essa união, quebrando esse ódio, quebrando esse paradigma que nós trazemos de que a cultura do outro é inferior, que a minha é melhor. Eu quero trazer uma coisa bem interessante. Nós olhamos aí para o nosso mundo atual e nós vamos ver essa diversidade de povos. E nós vamos fazer uma pergunta: nós achamos o quê?
Que quem foi que fez esses povos diferentes, ali o africano, o japonês, o alemão, o boliviano, essas pessoas, isso é uma cultura antropológica, então não foi Deus que fez, é uma diversidade muito linda, eu acho muito linda, e nós vamos querer quebrar, roubar a cultura do outro, porque eu não gosto, porque ela não se encaixa. Então essa ideia da xenofobia, ela é uma ideia que ela se alastra, o leque ele é bem grande, ele vai rompendo barreiras, e na verdade não era para nem se alastrar, na verdade ele era para ser contido essa ideia. Mas por que se alastra a ideia da xenofobia? É justamente porque nós seres humanos, outra coisa que eu quero trazer bem interessante, nós vivemos hoje num mundo de tecnologia, nós avançamos muito bem na tecnologia, computadores, celulares, avião, estamos bem sofisticados. Agora, quando se trata da vivência em sociedade, nós perdemos nessa parte. Nós ainda não conseguimos mesmo aprender a viver em sociedade. Então isso aí é uma coisa que eu fico muito triste. Por isso que eu trago geralmente essa temática sociológica, que é para fazer o povo pensar, que é para fazer o povo entender que nós não somos melhores do que ninguém, independente de cor, de raça, de religião. E nós viemos trazendo isso, coisa que no século XXI já era para estar extinto isso aí. Já era para ter extinto mesmo, entendeu? Mas ainda vemos essas coisas ainda. Então por isso que eu quero quebrar, eu trago a história de Ruth, porque Ruth aqui ela quebra esse muro, ela vai derrubar esse muro separatista, né? Outra coisa bem interessante. Jesus também traz essa temática ali no livro de João, o capítulo ele é o 4, né? Interessante, que ele vai ali no poço, né? E existia outro povo também, que tinha uma rixa também com o povo de Israel, que é o povo de Samaria. E Jesus ele vai derrubar aquele muro, ele senta e conversa com a mulher samaritana. É até uma pergunta que ela faz: como pode? Você é judeu. Você vem conversar comigo que sou uma mulher samaritana. Tipo assim, você não sabe que os nossos antepassados implantou um ódio que nós não temos nada a ver e hoje nós estamos pagando com esse ódio. Então é uma ideia que nós temos que procurar dentro do mundo antropológico entender isso aí. E essa temática que eu trago de Ruth é justamente isso aí, quebrando isso, entendeu? E outra coisa que nós vemos muito, os líderes que fazem as guerras hoje, pessoalmente aí nesse mundo aí, eles fazem as guerras e eles vão pôr as pessoas para odiarem uns aos outros. As pessoas não têm nem ideia e pegam uma arma e vai matar. O ódio do ser humano ele é tão grande. Eu gosto de trazer um pouco essa visão. O camarada ele faz uma metralhadora. Qual é a ideia de uma metralhadora? Para matar ser humano. O camarada faz um míssil, ele faz um tanque de guerra. Quem é que não lembra aí da bomba de Hiroshima, né? A bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. Então como que pode um ódio tão grande para destruir o seu semelhante? Uma ideia de xenofobia. Eu quero destruir o seu país porque eu não gosto de você. Decisões diplomáticas, né, que acontecem, e quem paga geralmente é o civil, quem paga é o povo. Justamente você vai recrutar pessoas comuns, pessoas civis para lutar na sua causa, para lutar na sua guerra, e ali vai matar uma pessoa que não sabe porquê, não sabe o porquê daquele ódio. Então eu quero trazer uma reflexão dentro desse paradigma aí, desses muros que foram levantados, é o muro do ódio, trazendo aqui o muro do ódio, e a referência muito grande que Jesus vem quebrando essa ideia. Ruth já atrás, por isso que eu falo que o movimento de Jesus é um movimento que ele começa muito antes de seu nascimento, entendeu? Muito antes dele vir. Então já começa-se o movimento da derrubada dos muros. E Ruth ela vem puxando essa linha de frente aí muito bem. E os muros já começam a cair. E aí Ruth ela vem fazer parte da linhagem da monarquia. Você vê aí o estrangeiro fazer parte da linhagem da monarquia.
da linhagem monarca. Então é bem interessante que nós pegamos esse vídeo, começamos a refletir nesse vídeo, o que é que eu tenho com o outro, como é que eu vejo o outro. Outra coisa bem interessante, já vou terminar aqui, mas é bem interessante que é o seguinte: aqui no nosso país, nós temos sim uma xenofobia muito grande. Justamente aqui, as pessoas do sul, aqui do sudeste, têm uma aversão ao povo, aqui no nosso país mesmo, ao povo do norte e do nordeste. Agora imagine, você vai para Bahia, é uma cultura; você vai para Minas, é uma cultura; você vai para Rio Grande do Sul, é uma cultura, uma diversidade muito linda, é muito linda. Mas o que é que atrapalha em tudo isso? É justamente o ódio que nós temos com os nossos compatriotas, com nossos irmãos. E nós vamos ter isso aí. Então aí vem a ideia do racismo, vem a ideia de apartheid, de eugenia, vem a ideia de holocausto, vem ideias das guerras. E qual é a lógica? Qual é a finalidade disso? Aí eu tenho que fazer armas superpotentes, mísseis, nós temos que fazer tanques de guerra. Qual a lógica disso? Para matar o meu semelhante. A ideia: eu faço uma metralhadora que ela alcança 2.000 quilômetros. Como é que pode? Ou 2 quilômetros, desculpa. Eu faço uma metralhadora para alcançar 2 quilômetros aí. Qual é a lógica? Qual é a lógica disso aí? Então vamos trazer uma reflexão aí e derrubar os muros. Vamos derrubar esses muros que separam as pessoas, destruindo, acabando a ideia da xenofobia. E vamos repensar que nós não somos melhores que o nosso semelhante, e que essa ideia de raça superior e raça inferior, ela não venha fazer parte da nossa cultura, ok? Muito obrigado, e depois vamos para o próximo vídeo, ok? Muito obrigado.